Hoje a gente vai dar início a uma unidade nova da disciplina, onde a gente vai conversar um pouco sobre testes de software. Essa unidade de testes é uma das maiores unidades em duração que a gente vai ter aqui na Engenharia 1, e uma das mais importantes também. Até porque, quando a gente fala de teste de software, a gente está falando diretamente sobre a qualidade que um software tem quando a gente produz. E, naturalmente, a gente tem que ter um cuidado especial quando vai tratar desse aspecto. Para a gente contextualizar o tópico, né, como um todo, eu vou lembrar vocês sobre as conversas que a gente já teve sobre processos de desenvolvimento de software. Então, lá nas nossas primeiras aulas, a gente falou que processo de desenvolvimento de software, ele não é uma receita de bolo, ele costuma ser customizado pela característica da equipe, pela característica do projeto que está sendo desenvolvido, né? Se é uma regra de negócio que envolve muito risco, se não é. Mas, de uma maneira geral, todo o processo de desenvolvimento ele é composto por algumas atividades-chave. A gente sempre começa um processo de desenvolvimento fazendo análise. Quando a gente faz análise, naturalmente a gente está estudando um problema para entender ali as suas peculiaridades. Uma vez que a gente faz análise, e naturalmente dentro da análise a gente levanta requisito, trabalha com caso de uso, história de usuário, enfim, tem várias maneiras da gente fazer análise, mas uma vez que a análise está concluída, a gente tem atividades de projeto, onde a gente pega aquele problema que já está estudado, entendido e propõe soluções. Quando a gente fala de projeto, é isso que a gente está fazendo. Uma vez que a gente projeta a solução de um software, e a gente ainda vai discutir sobre projeto na disciplina nas nossas últimas unidades, nesse período. Mas aí, uma vez que o software está projetado, a gente parte para a implementação, a gente vai programar. E uma vez que a gente tem código pronto, o que a gente tem que fazer é teste. Então, dentro desse contexto todo, né, qual que é a finalidade de teste de software, pessoal? Quando a gente fala de teste de software, então, naturalmente, a gente está querendo validar se o software que foi feito, ele está de acordo com o que era para ser feito na verdade, né? Se o software que foi feito atende às necessidades do usuário, e uma vez feito isso, a gente vai conseguir estabelecer um nível de aceitação, digamos assim, né? A gente pode usar os resultados de teste de software como um critério de aceitabilidade mesmo para o que foi produzido. Uma vez que a gente valida que o que foi feito está de acordo com o que precisava ser feito, a gente pode fazer outra coisa. Basicamente, essa é a ideia. Naturalmente, dentro do tópico teste de software, tem muita coisa para se aprender, tem muitos pontos de vista, muitos aspectos de um software que a gente pode testar, e é o que a gente vai começar a explorar a partir de agora. Esse material ele é baseado no livro de Engenharia de Software Moderna, que a gente está usando aí como livro-texto da disciplina. Muito bem. Então, teste de software. Passado aí essa breve introdução do tema que eu fiz para vocês, né? Estou dizendo aqui que teste de software, nada mais, nada menos, faz uma verificação se um programa apresenta os resultados esperados ao ser executado com alguns casos de teste. Tá? Quando a gente vai testar um software, a gente quer ver, na verdade, dois pontos de vista, dependendo da parte, né, do objetivo do teste que a gente está fazendo, a gente sempre tem que expor aquela parte do software sobre dois tipos de comportamento. Uma delas é o de uso comum. Imagina, vou tentar dar um exemplo para vocês. O que seria testar o comportamento de uso comum de um sistema? Imagina que você está preenchendo um formulário, esse formulário de cadastro, e lá tem um campo CPF. O CPF ele não é composto de números apenas, valores inteiros. O comportamento de uso comum desse cenário que eu estou ilustrando aqui para vocês seria lá no campo CPF você informar valores inteiros e o software conseguir processar aquilo da maneira adequada, fazendo o que se espera. Agora, para o mesmo sistema que a gente testa, né, uma parte dele para uso comum, a gente tem que testar também o uso anômalo, para saber se esse sistema é tolerante a falhas. Vamos supor, tem lá um campo CPF novamente.
Naturalmente não se espera que se digite no campo CPF o nome da pessoa. Imagina que tem lá meu campo de cadastro, na parte CPF eu coloco lá Lucas Vege e aperto salvar. Aquele campo não era para informar esse tipo de informação. Mas como que o sistema trata aquele tipo de situação? Se o usuário expor o meu sistema a um uso não planejado dele, o meu sistema ele simplesmente ignora, mostra uma mensagem para o usuário que aquela informação não deveria ser passada daquela maneira, ou ele de repente quebra, ele dá um crash, dispara uma exceção na cara do usuário, dá uma tela azul, tipo a tela azul do Windows lá. Estão conseguindo entender a situação? A gente só vai saber como que o sistema se comporta no uso anômalo se a gente testar. E grande parte dos erros que um software costuma apresentar são quando expostos a esse tipo de comportamento, que a gente se preocupa muito com expor o sistema a situações de uso convencional, mas às vezes não para pensar que ele pode quebrar quando exposto a outros tipos de experiência. E a gente tem que sempre lembrar que o usuário tem o dedinho podre. O usuário, se tiver algum problema ali para acontecer no sistema, ele vai encontrar. E quando a gente está fazendo teste, a gente está tentando descobrir essas falhas antes do sistema entrar em produção. Diminuir ao máximo possível o número de defeitos encontrados pelo usuário. E os vários testes que a gente vai aprender a fazer, eles podem ser feitos tanto manualmente quanto de forma automatizada, usando algumas ferramentas. E o nosso foco aqui vai ser especialmente nesse daqui. Ó. A gente vai aprender principalmente a fazer testes automáticos em software, sob vários pontos de vista. Muito bem. Então, quando a gente fala de objetivos de teste, falando de uma forma diferente do que eu apresentei no slide anterior, mas ainda no mesmo foco, a gente pode falar que existem testes de validação e testes de defeito. Um teste de validação nada mais é do que o teste que está tentando confirmar se o sistema funciona da maneira como ele tinha que funcionar. O sistema ele não é composto de requisitos, que a gente já levantou? Então, basicamente, quando a gente faz um teste de validação, a gente está tentando testar cada um dos requisitos, a gente vai ter que ter pelo menos um teste para cada requisito, e vai tentar confirmar se esses requisitos estão sendo atendidos pelo sistema. Ele precisava cadastrar um usuário? Ok, ele está cadastrando. Ele precisava gerar um relatório de venda? Ok, ele está gerando. Então, basicamente, um teste de validação, ele quer confirmar se os requisitos foram atendidos. Lembra que quando eu falei para vocês na nossa unidade de requisitos que todo requisito tem que ser testável? É por conta disso. Se a gente especifica um requisito, seja ele funcional ou não funcional, que depois a gente não consiga testar, você vai ter uma parte do seu sistema que não vai ser validada. Aí eu dei lá aquele exemplo clássico, né, do requisito não funcional de o sistema tem que ser fácil de usar. Poxa, como é que eu testo se algo é fácil de usar? Não dá pra, é muito subjetivo. Então, o requisito, quando a gente está levantando, quando a gente está detalhando ele, a gente tem que ter esse cuidado de levantar algo, documentar algo que lá na frente a gente vai conseguir validar. Ao mesmo tempo, teste ele também pode ser teste de defeito, né? Ele basicamente tem o objetivo de descobrir situações de comportamentos indesejados do sistema, ou seja, momentos em que o sistema falha. Ele não, então o teste ele quer confirmar se o sistema funciona e ele também quer achar o erro, perfeito? E para a gente fazer teste de defeito, os cenários de teste eles não precisam de refletir exatamente o uso comum do sistema, que é o tal do uso anômalo que eu falei no slide anterior. E a maior parte dos defeitos a gente vai encontrar é aqui mesmo, usando o sistema de uma forma meio atípica. Lá no início da disciplina, eu dei um exemplo para vocês, não sei se vocês vão se lembrar, mas de um caso da RBR do Sebastian Vettel, na época que ele era tetracampeão mundial consecutivo lá da Fórmula 1, e na primeira corrida do ano ele ficou fora do Q3, que ficava lá os 10 pilotos mais velozes. E foi um negócio meio estranho, porque o companheiro de equipe dele usando o mesmo carro foi um dos mais rápidos. E no final das contas, o que foi descoberto lá? Que houve uma falha no software do motor dele, quando o carro dele estava voltando em baixas rotações para os boxes.
Ou seja, é um uso não tão convencional de um motor de um carro de Fórmula 1, que costuma girar em altas rotações. Então, ali, um defeito foi exposto a partir de um uso anômalo. Tá? Só para ilustrar, lembrando de um exemplo que a gente já tinha trabalhado. Agora, para deixar bem claro, não existe limite entre essas duas abordagens. Quando eu falo que não existe limite entre essas duas abordagens, é porque pode ser que você esteja rodando um teste de validação para confirmar se um requisito funciona, expondo o sistema ao seu uso convencional e encontrar um erro. Ainda assim, você pode estar fazendo um teste de defeito, ou seja, tentando forçar erros no sistema a partir de usos não convencionais e confirmar que o sistema não tem erro, que ele funciona. Então, não existe um limite entre isso. Existem objetivos. E como vocês vão ver, tem várias formas de fazer teste de validação, várias formas de fazer teste de defeito. Agora a gente vai ter que fazer só uma contextualização aqui de alguns termos que às vezes são usados de forma incorreta, quando a gente fala de testes, quando a gente fala de bug, defeito, etc. Vejam só, esse exemplo de código que eu estou mostrando aqui para vocês, ele possui um defeito ou bug. Bug e defeito são sinônimos, mas bug e defeito são diferentes de falha. Vou explicar por quê. Ó, o defeito aqui é o seguinte, a maneira de calcular a área de um círculo correta não seria π vezes raio ao quadrado? E aqui não está π vezes raio ao cubo? Isso aqui é um bug, é um defeito. Mas isso só se torna uma falha quando esse código for executado. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Tem muito sistema que está repleto de bug, mas a gente não descobre as falhas porque aquelas partes do sistema não foram executadas. Então a falha não foi exposta. Um código que não está correto, ele tem bug. Esse bug pode causar uma falha se ele for executado. A lógica é mais ou menos essa. Então eu estou definindo a terminologia aqui para vocês só para a gente não confundir, às vezes, quando a gente estiver falando de falha, bug, defeito. Então um bug causa uma falha, mas uma falha não é um bug. Né? Uma falha pode ser um conjunto de bugs, não necessariamente um. Quando a gente está falando dentro desse contexto de testes também, naturalmente a gente vai falar algumas terminologias específicas. Então, no início dessa unidade, eu estou contextualizando para vocês alguns termos que são muito comuns em literatura e a gente usa no dia a dia, quando a gente está trabalhando. Quando a gente fala de testes de software, testes, na verdade, é um amplo processo de verificação e validação. E qual que é a diferença de verificação para validação? Quando eu falo que eu estou verificando um sistema, significa, então, que eu estou tentando responder essa pergunta. Estamos construindo o produto de maneira correta? Quando eu estou fazendo verificação, é isso. Quando eu estou fazendo validação, a pergunta que eu estou querendo responder já é diferente. Estamos construindo o produto certo? Professor, mas isso parece idêntico para mim. Eu acho essas perguntas muito parecidas. Qual que é a diferença entre elas? Veja só, pessoal, a diferença está do ponto de vista da equipe que está desenvolvendo e do seu cliente, o usuário. Normalmente, testes realizados pela equipe de desenvolvimento, pela equipe que está concebendo, programando aquele sistema, são testes de verificação. Testes realizados com o usuário são testes de validação. Então vejam bem, quando a gente está fazendo verificação, a gente está tentando entender se o que nós estamos fazendo como desenvolvedores está de acordo com o que tinha sido especificado, com o que tinha sido projetado, com o que tinha sido planejado. Quando o usuário está fazendo teste, ele está querendo saber se o sistema resolve o problema dele. Pode acontecer de um sistema passar em todos os testes de verificação, ou seja, atendia todo o planejamento, todos os requisitos, tudo que tinha sido especificado no projeto, mas quando o usuário for testar, ele vai falar, opa, isso não me atende. Por que isso poderia acontecer? Requisito pode ter falha. O projeto pode ter falha. Lembra das gangorras tortas? Quando a gente entende aquela gangorra torta lá no início e vem usando aquilo como norte para o nosso trabalho,
Isso é um problema sério, porque na hora que a gente for fazer verificação, a gente vai ter que verificar sob algum ponto de vista, e esse ponto de vista vai ser o que tinha sido planejado. Se a gente planejou errado, vai estar correto do ponto de vista da maneira que está sendo feita, mas o produto não vai ser o que o usuário queria. Concorda comigo? Então, a gente vai aprender alguns tipos de testes que fazem verificação. A grande maioria dos testes que a gente vai aprender são testes de verificação, sim, são testes feitos internamente pela equipe, mas também vamos aprender alguns tipos de testes de validação, por exemplo, o teste de aceitação, que é feito lá no final do processo, como a gente ainda vai discutir. Mas conseguiram ver a diferença entre essas duas perguntas? A equipe quer saber se ela está fazendo o produto da forma certa, baseado nos artefatos que ela produziu. O usuário quer saber se o produto é o correto, não importa como eu fiz. Para o usuário não faz diferença a maneira que eu fiz, ele quer saber o resultado. E como que isso é feito em métodos ágeis? Como que a gente tenta fazer a validação em métodos ágeis? Eu já comentei lá no início da disciplina diferença entre métodos ágeis e métodos disciplinados, não é? Por exemplo, o modelo cascata. Em métodos ágeis, que são processos mais enxutos, uma das coisas que é prevista em todos os métodos ágeis é o fato do seu cliente, do seu usuário, estar inserido dentro da equipe de desenvolvimento. Isso significa o que na prática? Em métodos ágeis, vocês devem lembrar, são processos iterativos incrementais, então a gente pega aquele problemão, quebra ele em probleminhas, prioriza esses probleminhas, e para cada probleminha a gente faz basicamente uma cascata. Analisa, projeta, implementa, testa, implanta. Essa é a ideia. Mas, nesse pequeno probleminha que a gente está lidando por partes ali, de forma iterativa e incremental, existem várias reuniões, vários momentos onde representantes do usuário participam, vamos supor, a cada 15 dias, de testes de validação, onde ele vai ser exposto ao que foi produzido e vai falar se o produto que está sendo feito é correto. Qual que é a grande vantagem disso, pessoal? O que vocês acham que é melhor? A equipe passar, por exemplo, 1 ano desenvolvendo um sistema e lá no final, depois que está tudo pronto, ela vai apresentar aquele sistema para o usuário e o usuário fala, ih, não, está tudo errado. Vocês fizeram do jeito que vocês tinham que fazer, mas vocês tinham entendido errado desde o início. Então, olha só, isso aqui não me atende. O que é melhor? Você chegar nesse cenário ou a cada 15 dias você mostrar um pedacinho do sistema pronto para o seu usuário, ele testar e falar, opa, olha só, tem um probleminha aqui naquela parte, ajusta para mim, tal. Aí, daqui nos próximos 15 dias, você ajusta aquilo, faz mais um pedaço, integra com o anterior, mostra para ele. Concorda comigo que o fato do usuário estar inserido dentro do processo de desenvolvimento, que é o que os métodos ágeis fazem, faz a gente encontrar erros mais cedo e, naturalmente, ser menos custoso para corrigir esse erro, porque ele não se propaga tanto mais para frente? Vocês conseguem observar esse cenário? Por isso que os métodos ágeis eles são tão utilizados hoje em dia, porque grande parte dos problemas que a gente resolve são problemas dinâmicos, que mudam com muita frequência e, naturalmente, como ele tem essa característica de mudança frequente, a gente não pode correr o risco de propagar erros mais para frente e depois ter que fazer o sistema tudo de novo, basicamente isso. Então a validação ela é muito mais frequente. Outro termo que é muito comum da gente ver dentro do contexto de teste de software, né, é o termo revisão, ou fazendo uma ponte aí para a maneira como normalmente vocês veem esse termo em inglês, é o que a gente chama de code review, né, revisão de código. O que significa revisão de acordo com o Software Engineering Institute, que é um instituto que propõe muitas coisas aí para a área de engenharia de software, inclusive o CMMI, que é um modelo de maturidade que a gente ainda vai estudar. Eles fazem essa definição. Revisão, né? Um processo de revisão pode ser definido como uma avaliação crítica de um objeto. Vamos entender aqui objeto não necessariamente como um objeto de orientação ao objeto. Objeto nesse contexto aqui pode ser um requisito, pode ser um diagrama, pode ser um código e pode ser inclusive um teste.
Então, quando a gente fala de revisão ou inspeção técnica, a gente está falando de técnicas estáticas de análise do código sem executar o software. Aqui eu estou dando um exemplo de análise de pull request num repositório tipo Git. Lá na disciplina de Android a gente vai fazer isso, por exemplo. O que acontece num processo aí de integração contínua que envolve lá o GitHub e pull request? Imagina que você tem uma empresa, ela tem um repositório base e você tem várias equipes trabalhando simultaneamente naquele código que envolve aquele repositório, mas as equipes elas não têm acesso a subir imediatamente para o repositório base as modificações que ela faz naquele projeto. Ela vai fazer, então, pull requests. Esses pull requests, né, para quem não está tão ambientado com Git e ferramentas de versionamento, basicamente é uma submissão do seu código para o repositório principal, mas antes dele ser inserido no repositório principal, alguém vai ter que olhar aquele código e verificar se está tudo certo com ele. Se está seguindo o padrão de arquitetura estabelecido pela equipe, se não tem algum bug, se não tem algum código malicioso e tal. Uma vez que aquela análise foi concluída, aceita-se o pull request e aquele código vai para o repositório principal. O que foi feito, então, dentro dessa análise de pull request? Code review. Quando a gente faz a análise de pull request, a gente está fazendo uma revisão, inspeção, code review, tudo isso é sinônimo, que é aquela olhada num código sem executar, tentando encontrar problemas. Isso pode parecer uma técnica boba, de repente, né, porque não envolve, no caso de code review, realmente não envolve nada automática, mas vejam que interessante, ó, code review representa, do ponto de vista de eficácia, né, normalmente por meio de code review a gente identifica de 60% a 90% dos defeitos que um código costuma ter. Eu não estou falando de teste automático aqui, que são técnicas que a gente vai aprender e são complementares à code review, mas é muito eficiente, porque eu gosto sempre de dar um exemplo para vocês, que às vezes acontece nas aulas de InfSem, ou até de introdução à programação, a Prog 1, Prog 2, quando vocês estão começando a programar no curso. Já deve ter acontecido de vocês estarem ali numa aula prática, fazendo uma atividade, aconteceu uma falha no seu software e você está ali quebrando a cabeça para identificar o que está acontecendo e nada. Aí o seu professor passa andando assim pelo laboratório, passa o olho no seu código assim, de rabo de olho mesmo, e fala, tá ali na linha 30. Aí você vai lá, muda a linha 30 e tá tudo certo. Você fala, pô, meu professor é mágico. Não é. O que ele fez ali, embora, né, de maneira bem informal? O que ele fez foi code review. Às vezes, quando a gente olha um código, especialmente quando a gente não fez aquele código, a gente tende a, com uma facilidade muito grande, encontrar não apenas um problema, mas vários problemas de uma vez só. Quando a gente está desenvolvendo código, às vezes, se a gente for fazer o code review dele, quem desenvolve o código e vai fazer a revisão do próprio código tem mais dificuldade porque fica viciado no próprio código. Isso acontece com escrita de uma maneira geral. Quando a gente está escrevendo um artigo, está escrevendo um livro, às vezes a gente lê tanto aquela parte que os erros eles passam a ficar assim, despercebidos. Aí existem até recomendações que você tem que deixar aquele texto, né, maturar, você deixa de mexer nele ali uns 2, 3 dias, depois você volta a olhar, porque aí sim aqueles erros vão ficar mais evidentes porque você desacostumou dele. Um código não é diferente. Então, muitas das vezes, quem faz code review não é quem desenvolveu o código. No caso do pull request, é exatamente assim. Você envia um pull request, quem vai fazer a revisão é outra pessoa da equipe, não é quem fez. Senão, não precisava de ter a revisão, poxa. Estão conseguindo entender essa questão? E aqui, walkthroughs, né, inspeção, auditoria, tudo isso são formas de revisão. Mas revisão técnica, né, ou code review, tem deficiências que são compensadas pelo uso de testes. O que acontece? Por meio de code review, você não consegue medir, por exemplo, o nível de qualidade de alguns aspectos do código. Você não consegue, por exemplo, saber o desempenho daquele código, a não ser que você execute ele. Você não vai olhar para um código e falar, esse código é extremamente eficiente, ele vai rodar em 1 milésimo de segundo. Isso não é possível, você vai ter que testar para poder chegar quantificar essa informação. Questões de segurança mesmo.
Muitas delas só vão ser expostas por meio de testes e até mesmo interação com o usuário. Como é que você vai dimensionar, não é, mensurar a qualidade da usabilidade daquele sistema só olhando para o que foi feito, mas não usando aquilo, executando aquilo num cenário real? Resumo então, pessoal, testes e inspeções técnicas ou revisões são técnicas complementares, tá? Uma nunca substitui a outra, até porque ambas possuem deficiências que são compensadas pela outra técnica, tá certo? Mas a gente não pode, de forma alguma, ignorar a importância de se fazer isso daqui. Algumas metodologias ágeis, como por exemplo o XP, né, o Extreme Program, que eu estou listando aqui para vocês, eles fazem exatamente esse tipo de coisa. Eles envolvem o uso frequente de testes. Vocês vão ver ainda nessa unidade que dentro do XP foi proposto o TDD, que é desenvolvimento dirigido a teste, que é o Test Driven Development, se a gente for fazer aí, falar o termo em inglês, desenvolvimento dirigido a teste. Então, da mesma forma que TDD também aplica teste com muita frequência, e vocês vão ver que em TDD o teste é projetado antes do código. Você faz o teste, roda, vai falhar, aí você faz o código para passar no teste. Por isso que é desenvolvimento dirigido a teste. A gente ainda vai detalhar isso melhor. Mas TDD também faz revisão técnica, porque em TDD, uma das técnicas que existem lá é o pair programming, programação em pares. Qual que é a ideia, né, do pair programming? É o que o nome sugere mesmo, tá? Pode parecer um pouco estranho, mas enquanto alguém está programando, alguém está do lado fazendo revisão técnica, olhando aquela pessoa programar e apontando problemas. E em algum momento, aquilo se inverte. Claro que dessa maneira como é proposta, sou extremamente exagerado, mas saibam que a gente está falando de programação extrema. Essa metodologia ágil, o nome dela é extremo, é exatamente por conta disso. Vocês vão ver que muitas das técnicas de engenharia de software que são aplicadas dentro de XP são feitas de forma exagerada. Teste é bom? É. Então a gente vai projetar o teste antes de programar. Revisão é bom? É. Então a gente vai programar em pares. E outras coisas. É uma característica dessa metodologia que é muito usada. Agora, a gente tem que deixar claro aqui que, pensando em cenários específicos, né, como por exemplo pequenas empresas, é muito difícil a gente pegar uma startup, vamos pegar, por exemplo, a NoBugs, uma empresa júnior, não tem tanta mão de obra disponível. É muito difícil para empresas pequenas, com equipes reduzidas, montar equipes exclusivas para fazer code review, o que é às vezes ruim, né? Porque code review é muito importante ser feito. Então, na prática, dependendo da equipe que você estiver trabalhando, às vezes o mesmo cara que testa é o que faz revisão, é o que programa, enfim, mas saibam que essas atividades, elas existem e elas são complementares. Algumas vantagens aí de revisões em relação a testes. Quando a gente faz teste, durante teste, erros ou bugs podem mascarar outros bugs. Já aconteceu com vocês, provavelmente, de você estar lidando com um código, aí ele tem um bug. Você vai lá, conserta aquele bug. Na hora que você conserta aquele bug, aparece outro bug, diferente do anterior. Já aconteceu isso com vocês, provavelmente, né? Isso é muito comum, acontece com praticamente todo mundo. É exatamente isso que eu estou querendo dizer aqui para vocês. Um teste, normalmente, ele só consegue encontrar um erro por vez. Claro que a gente faz uma infinidade de testes, mas normalmente o mapeamento é 1 para 1. Um teste só encontra um erro. Só que erro mascara erro. Quando a gente faz revisão técnica, né, ou code review, às vezes numa única sessão de revisão você encontra vários erros de uma vez, de forma mais rápida. Então, algumas vantagens de uma em relação à outra, mas como eu já falei, uma não substitui a outra. Outra questão aqui interessante de revisão em relação a teste. Quando a gente está fazendo revisão técnica, ou code review, a gente consegue inspecionar versões incompletas de um sistema sem ter custos adicionais. Imagina só, você está desenvolvendo uma classe lá do seu sistema, aquela classe ainda não está 100% pronta.
Tem um método dela que está pela metade, tem um que está só assinatura, mas não tem miolo. Enfim, aquele código ainda está incompleto. Concorda comigo que quando o código ainda está incompleto, se você quiser fazer um teste nele automático, você pode ter um problema, porque aquele código pode eventualmente ainda nem compilar naquele momento? O que acontece? Existem estruturas temporárias de código que a gente ainda vai aprender dentro da sua unidade que ajudam principalmente a testar versões incompletas de código. Essas estruturas são os stubs, são os mocks, são os drivers. Mas quando a gente cria estrutura temporária para fazer teste, naturalmente a gente está tendo um custo adicional. Você está desenvolvendo um pedaço de código que está ali só para te ajudar a testar o outro código e depois aquilo vai ser descartado. Concorda comigo? Quando você vai fazer revisão, quando você não precisa rodar, você consegue verificar certos atributos de um software mesmo quando ele ainda está incompleto, sem gastar nada a mais. Essa é uma vantagem de revisão técnica em relação a testes. Além de defeitos, inspeção pode avaliar alguns atributos de qualidade. Não os que eu falei anteriormente, tá? Que eu tinha falado de segurança, né? Usabilidade, desempenho, né? Isso inspeção não vai conseguir. Mas a inspeção de código pode analisar, por exemplo, se aquele código está seguindo alguns padrões de projeto, quando eles eram adequados para aquele momento. Ela pode verificar de acordo com a arquitetura daquele código, você está olhando ele por cima, não é? Se aquele código tem boa manutenibilidade, ou seja, se é fácil de dar manutenção ou não, se ele é extensível ou não. Eu não preciso de teste para poder fazer isso. Eu posso olhar um código e falar. De forma relacionada com a manutenibilidade, eu posso olhar a reusabilidade daquele código, ou seja, eu consigo aproveitar isso daqui em outro software, ou em outra parte, sem eu ter que duplicar código. Se a gente for pensar em um cenário de um software que tenha, por exemplo, uma vida útil muito longa e ele possua altos riscos envolvidos, vamos imaginar aí, você está criando aquele sistema lá da Boeing, que deu até a falha que eu falei algumas aulas atrás. Vocês devem se lembrar, aquele que o avião caiu, algumas pessoas morreram. Aquele código é um código antigo, ou seja, ele tem uma vida útil longa, mas a Boeing vai lançando novos aviões e a ideia é que aquele código ele seja fácil de dar manutenção, seja reusável para facilmente se estender, adaptar ele para a nova versão. E ele também tem muito risco envolvido, se ele falha, como a gente viu, morre gente. Vejam bem, revisão técnica pode ajudar, inclusive, a aumentar a produtividade e diminuir os custos para sistemas com essas características. Se você vai lidar com um software por muitos anos, se ele vai ficar em manutenção por muitos anos, porque ele ainda é relevante, é interessante que os custos para manutenir ele sejam baixos e que a sua produtividade naturalmente seja alta. Uma coisa é diretamente ligada à outra. E isso revisão consegue verificar facilmente. Então, vejam só, revisão é uma técnica de inspecionar um código. Você olha para ele e dali você, sem nada automático, conclui algumas características do mesmo. E a importância disso eu acabei de falar para vocês. Essa frase do Dijkstra, ela é muito interessante e ela diz muito sobre o que a gente vai ver ao longo de toda essa unidade. Uma visão geral aqui sobre testes de software, o Dijkstra falou isso lá na década de 70. O que ele falou aqui? Ó? Testes de software mostram apenas a presença de erros ou bugs, mas não a sua ausência. O que essa frase diz de tão interessante? No primeiro momento ela parece estranha, mas não é não. Veja só, identificar a presença de bug é o principal objetivo de teste. Agora, confirmar a ausência é a principal limitação. Não tem como você afirmar que um software não tem falha mesmo depois que você testou ele. Por quê? Se não tem como você afirmar. Eventualmente, você pode não ter testado o software inteiro. Então, você testou, você teve uma cobertura, vamos supor, de 80% lá do seu código. Não encontrou nenhum bug. Às vezes tem algum naqueles 20% que você não testou. Então, o fato de você ter feito o teste pode confirmar a presença, mas não confirma a ausência. Conseguiram visualizar isso daí? Não tem como você afirmar que um software que foi totalmente testado não tem erro.
tem como só você afirmar que ele tem alguns erros que você encontrou. Se você não encontrou, pode ser que ele ainda tenha. Quanto mais você testa, maior é a chance dele não ter erros. Mas sempre vai existir aquela chance, porque não tem como a gente simular todas as possibilidades, que é o que eu estou falando exatamente aqui para vocês. Ó. O reflexo dessa afirmação do Dijkstra é o que eu estou falando aqui para vocês. Ó. Testes exaustivos são geralmente impossíveis. Quando eu falo de teste exaustivo, eu estou falando daquela ambição de testar 100% de um software. Lembrem-se aqui, pessoal, que a gente está falando de engenharia de software, e engenharia de software não é para ser aplicado naquele sisteminha que a gente vai fazendo em um dia. Eu estou falando de projetos de grandes proporções que estão sendo feitos em equipes, que vão seguir um cronograma, que vão seguir um orçamento. Esses sistemas nunca são triviais. Como eles são grandes, normalmente é inviável você testar ele inteiro. A gente ainda vai aprender dentro dessa unidade uma métrica que se chama complexidade ciclomática. Só adiantando algumas coisas para vocês, que a gente ainda vai aprender como calcular, como aplicar, enfim. Mas a complexidade ciclomática, ela tenta medir o nível de complexidade de se testar um código. Existem algumas escalas que descrevem algumas características do código. Por exemplo, um código com complexidade ciclomática abaixo de 10, segundo a métrica, ele é um código passível de ser testado 100%, sem grandes problemas. Quando essa complexidade ciclomática ela já está próxima a 20, os riscos de você não conseguir ou de ser inviável você testar 100% daquele código já são muito grandes. Quando a complexidade ciclomática é acima de 50, é realmente impossível de você testar aquele software em 100% das possibilidades, porque seria completamente inviável. Ou seja, a gente está partindo de um pressuposto que quando a gente faz teste em software, a gente normalmente vai ter alguma coisa do software que a gente não testou. E essa alguma coisa pode ter falha. Por isso a frase do Dijkstra faz todo sentido. Então, projetos de teste, né, afinal de contas, esse é o termo correto. A gente não faz só executar um teste. Quando a gente executa um teste é porque a gente projetou ele antes. Quando a gente vai projetar um teste, a gente leva em consideração vários aspectos que a gente vai aprender, como, por exemplo, cobertura, riscos envolvidos, partes que são mais triviais, partes que não são. Então, quando a gente está projetando um teste, o grande objetivo aqui é a gente encontrar testes que tenham alta probabilidade de descobrir defeitos, com o mínimo de esforço possível para que isso seja feito, e, naturalmente, quanto maior o risco, maior a quantidade de testes que a gente tem que fazer. Teste, pessoal, não tem receita de bolo. Vocês vão sair aqui da unidade, como em várias outras unidades da engenharia de software, onde não vai ter uma receita pronta, onde você vai pegar, seguir sempre daquele jeito e está tudo certo. Não. Vocês vão ver que tem teste de unidade, tem teste de componente, teste de sistema, teste de usabilidade, teste de regressão, teste de release, teste de um monte de coisa que a gente ainda vai aprender. A gente vai aprender cada um desses testes. Não significa que todo sistema que você for desenvolver, você vai ter que fazer sempre aqueles testes. Às vezes tem um sistema que você vai fazer só o teste de unidade. Às vezes tem um outro sistema que você vai fazer unidade de integração. O outro você já vai fazer unidade de integração e aceitação. A quantidade de testes que você vai fazer de cada tipo também depende de características do projeto. Vou tentar ilustrar aqui. Vamos imaginar o seguinte. Imagina uma empresa júnior ou imagina uma startup. Empresa júnior e startup, eu sempre coloco mais ou menos na mesma categoria, porque normalmente é composto por equipes que ainda são inexperientes, profissionais que ainda estão começando ali na sua atividade profissional e tudo mais. Quando a gente tem uma equipe inexperiente, maior o risco da gente ter algum problema no software que a gente está desenvolvendo, concorda comigo? Então, quanto mais inexperiente uma equipe, mais testes aquela equipe deveria fazer nos seus softwares, para tentar encontrar, né, o maior número possível de bugs antes que aquilo vá para a mão do usuário. Outra coisa que pode definir, característica do projeto, tá? Imagina que você trabalha numa empresa que ela é especialista em desenvolver e-commerce. A sua empresa faz sistemas de venda online assim, um atrás do outro. É o foco daquela equipe. E aí chegou um e-commerce novo para aquela equipe desenvolver. Pelo fato
da regra de negócio do problema ser de amplo conhecimento da equipe, os riscos envolvidos naquele projeto são menores. Logo, aquela equipe ela pode se dar o luxo de testar menos aquele software, porque tem menos risco de ter falhas ali. Aí, para essa mesma equipe, chegou um sistema da área jurídica, ela nunca desenvolveu, não domina aquela regra de negócio, é tudo novo. O risco de ter falha é muito grande, então, a mesma equipe, só que para um software de outra característica, ela faria mais testes. Estão conseguindo visualizar isso daí? Que a quantidade de testes depende muito do escopo, e o escopo depende de muitas variáveis. Experiência da equipe, característica da regra de negócio, tecnologia que está sendo usada. Às vezes a equipe está usando uma linguagem de programação que ela nunca usou, o risco é grande. Enfim, mas de uma maneira geral, teste, já que a gente dificilmente vai conseguir ter uma cobertura de 100% num projeto dessa magnitude, o que limita o quanto a gente vai testar costuma ser cronograma e orçamento. A gente vai fazer a quantidade de testes que for necessário, baseado no escopo e que couber dentro dessa regra aqui. Essa é a ideia. Às vezes você tem mais tempo, às vezes você tem menos tempo, às vezes você tem mais dinheiro, às vezes você tem menos. Quanto mais você testa, mais demorado vai ser, mais caro vai ficar. Mas a tendência é que a qualidade também do que está sendo feito seja maior. Bom, pensando num modelo de um processo de teste, olhando assim muito por alto, sem a gente especificar que tipo de teste seria esse, né? Um processo de teste ele poderia ser ilustrado exatamente dessa maneira que eu estou mostrando aqui. Ó. Um processo de teste ele é composto de casos de teste, ele é composto de dados de teste e de resultados de teste. Quando a gente está projetando um caso de teste, o grande objetivo aqui é definir pares de entradas e saídas esperadas. Então, um caso de teste é isso. Se essa parte do sistema que eu estou testando, se eu entrar com valor X, eu estou esperando que ele saia com valor Y. Esse é um caso de teste. Você pode ter vários casos de teste. Quando você executa um teste, o seu objetivo é verificar se a saída real está de acordo com a saída esperada do seu caso de teste, de acordo com a entrada que você deu. Imagina que você está testando uma função que recebe como parâmetro um número inteiro e ela retorna um valor booleano, verdadeiro ou falso. Tá? Imagina que essa é uma função que fala se um número é primo. Concorda comigo que um caso de teste aqui seria eu entrar com o valor 3, por exemplo, e ele me retornar true, porque 3 é primo? Seria eu entrar com o valor 5 aqui e ele me retornar true, porque 5 também é primo. E seria, por exemplo, eu entrar com o valor 4 e ele me retornar false, porque 4 não é primo. Viram possíveis casos de teste? Para uma mesma parte do sistema que eu estou testando? Isso é um caso de teste. Então, o processo é exatamente esse. A gente projeta os casos de teste, que são entradas e saídas esperadas, a gente prepara os dados de teste, executa o teste e compara o resultado real com o resultado que se esperava. E, naturalmente, você vai documentar os resultados desses testes. Por quê? Tá? Vamos explorar isso aqui melhor. A geração de dados de teste, ela pode ser automática e pode ser manual. Estou falando aqui das entradas. Vocês já usaram o Boca, provavelmente, que é um sistema lá de maratona de programação. O Boca, ele tem lá uma infinidade de entradas possíveis e ele roda aqueles casos de teste quando você submete alguma coisa. É isso que o Boca faz. Ele roda testes lá. Algum caso de teste que ele tinha falhou, ele vai te falar, submete outra vez, tem um problema aqui. Os dados de teste, né, as entradas, apenas as entradas, elas poderiam ser automáticas. Você poderia ter um gerador de dados de teste. Agora, os casos de teste, ou seja, os pares, né, de entrada e saída esperada, ele vai ter que ser gerado manualmente. Concorda comigo que se você tem um software que é capaz de gerar os seus casos de teste, você quase que não precisa de testar aquele software mais? Se ele já consegue adivinhar qual que é a saída esperada que ele precisava de ter antes de você falar, ele já não falharia, né? Então a geração dos casos de teste, que são esses pares aqui, isso é manual. E para fazer isso a gente vai aprender algumas técnicas, algumas diretrizes. Agora, a execução do teste, que é essa parte final aqui,
Essa com certeza pode ser automatizada, e a gente vai ver vários exemplos disso, várias ferramentas inclusive. Ok? Mas nem todo tipo de teste pode ser automatizado. Por exemplo, teste de validação. Em linhas gerais, os únicos testes que a gente não pode automatizar são os testes de validação. O que é validação? A gente não tinha feito uma diferença de validação para verificação? Eu não falei que validação são os testes feitos pelo usuário, quando ele está querendo confirmar se o sistema é o sistema que ele precisa? Não tem como se automatizar o usuário. Não tem como você substituir o usuário por um robô, porque o robô não é usuário. Mas fora isso, fora os testes de validação, os testes de verificação, todos eles podem ser automáticos. E uma vez que você tem testes automáticos, isso ajuda muito a gente fazer regressão. Professor, o que é regressão aqui? Você está falando de coisa de espiritismo? O que é isso? Vidas passadas e tal? Não estou falando de nada disso, mas é mais ou menos isso. Imagina só, você vem desenvolvendo seu sistema usando um método ágil, perfeito? Então você está trabalhando de forma iterativa e incremental. Pegou um pedacinho daquele sistema, analisou, projetou, programou, testou. Deu certo, foi para o outro pedacinho, analisou, projetou, programou, testou, integrou e vai indo nessa, vai indo nessa. Concorda comigo que dentro desse processo de integração de software, sempre que você vai testar uma parte nova do software, você tem que testar ela funcionando também de forma integrada com a anterior? Às vezes, um teste que passava antes passa a não passar agora. Você criou algo novo no sistema, um teste que passava agora parou de passar. Você injetou uma falha no sistema ao longo das modificações. Por isso que ele regrediu. Regressão aqui vem de regredir. Você voltou. Algo que já funcionava parou de funcionar. Quando a gente fala de teste de regressão, basicamente a gente está falando de repetir toda aquela bateria de casos de teste novamente, quando você vai testar alguma coisa nova do sistema. Então você vai testar o pedaço novo e todos os antigos. Porque você não quer confirmar só se essa parte nova funciona. Você quer confirmar se as antigas continuam funcionando. Por isso, até que a priorização dos casos de uso que eu falei para vocês em algumas aulas atrás é extremamente importante. Porque o que você fizer primeiro é o que vai ser mais testado no sistema todo. Porque você vai testar aquilo tanto individualmente quanto de forma conjunta com tudo que você fizer depois. Então, se a parte que você faz primeiro é a mais importante, você garante de alguma forma que é também a que vai ter mais qualidade, que é a que sofreu mais teste. Só para contextualizar, tá, pessoal? O início dessa unidade ela é mais teórica mesmo, porque a gente precisa de construir aí algum arcabouço que vai aí embasar toda a parte prática que a gente vai ver de teste daqui a pouquinho na unidade, tá? Não adianta a gente ir direto lá para as ferramentas se a gente não entender os conceitos. Bom, uma coisa que a gente poderia pensar também é o seguinte: quantos testes eu tenho que fazer no meu sistema? Esse sistema que eu estou fazendo agora, eu tenho que testar ele muito ou eu tenho que testar pouco? Eu já falei alguns aspectos que direcionam a quantidade de testes para vocês agora há pouco. Estava falando sobre os escopos, características da equipe, características do problema e tudo mais. Mas aqui eu vou definir mais 3 fatores bem importantes para vocês que influenciam muito na quantidade de testes que a gente deve realizar em um sistema. E, naturalmente, vão embasar aqui o estabelecimento do nível de confiança de um software para o seu propósito. Quanto mais você testa, mais confiável aquele software é. Primeira coisa, que é a que eu estava falando agora há pouco para vocês. Esse fator eu já explorei, que é exatamente a finalidade de um software. Eu acredito que fique bem claro para vocês que se você estiver desenvolvendo um sistema que vai rodar embarcado, controlando um avião, é um sistema que envolve muitos riscos, a finalidade dele então é arriscada, então naturalmente você tem que ter quase que certeza absoluta que aquele sistema não falha, porque qualquer falha que ele tiver, o risco de ter um problema sério é muito grande. Então, de acordo com a finalidade, o número de testes aumenta. E ele diminui. Você está desenvolvendo um aplicativo lá do jogo da velha. Usei esse exemplo até lá na nossa primeira aula do semestre. Poxa, aquilo dali é um sistema que, se falhar, não vai gerar grandes problemas, entendeu? Não vai gerar prejuízo financeiro, não vai causar morte. Então você pode se dar o luxo de testar menos aquele sistema, porque as falhas não causariam tantos prejuízos. Perfeito? Isso aqui a gente já tinha explorado. Os 2 outros pontos são novidade aqui até o momento. Veja bem,
Quando a gente fala de expectativa de usuário, a gente está falando da seguinte situação. O usuário, hoje em dia, pessoal, usuário de computação, o usuário já está acostumado, em linhas gerais, a usar software. Então, o usuário sabe que é, de uma certa forma, comum, embora não desejável, que um sistema tenha falhas causadas por bugs. O usuário está acostumado com isso. Só que, especialmente, o usuário está acostumado com isso em versões preliminares do sistema. O usuário, ao mesmo tempo que ele aceita uma falha em um sistema novo, ele tende a não aceitar mais aquela mesma falha depois de um tempo, porque aquele sistema já teve tempo suficiente para amadurecer e corrigir aqueles problemas. Então a expectativa do usuário vai mais nesse sentido. Isso impacta de que forma a quantidade de testes? O seu cronograma está muito apertado, o seu orçamento está na risca. E a finalidade daquele software permite que eventualmente ele tenha algumas falhas sem grandes prejuízos? Nas primeiras versões daquele software, você poderia ter exposto ele a uma quantidade de testes menor, porque se ele tiver falha, o seu usuário não vai achar aquilo tão estranho. É aceitável. Naturalmente, a tendência é que aquele sistema, em versões mais novas, né, ele tenha que ser submetido a baterias de testes maiores, né, com uma cobertura um pouco mais aceitável, porque o mesmo usuário que aceita o erro agora, daqui a pouco ele vai para o concorrente, porque ele já não está tolerando seu erro mais. Conseguiram entender essa questão de expectativa do usuário e como que isso pode impactar a quantidade de testes em qual versão do sistema que você está? E isso é muito relacionado também com questões de marketing, tá? Expectativa do usuário tem um pouco a ver com o aspecto de marketing. Isso é muito comum em mobile. Vou tentar ilustrar aqui. Bom, você pega lá Google Play, você pega lá App Store, qualquer loja de aplicativo móvel. Hoje em dia não falta aplicativo para fazer praticamente nada. Dificilmente a gente tem uma ideia de um app que é totalmente inédita. Você tem uma ideia, vai lá na Google Play, pesquisa, já existe 30 apps que fazem aquilo. Vamos supor que você teve uma ideia agora para criar um app, ou qualquer outro sistema que seja, e que você tenha, assim, consciência que aquela ideia, assim, ela é quase inédita. Se você fizer aquela ferramenta e lançar primeiro do que outra pessoa, você tem uma chance muito grande de abocanhar uma bela fatia do mercado, porque você vai ser o único trabalhando com aquilo dali. Então, concorda comigo que a equipe é interessante que ela lance aquele sistema logo, para ela fincar a bandeira? Às vezes, devido a essas questões de marketing, para você acelerar a colocada em produção de um sistema, você testa ele menos, para você lançar ele mais rápido. E depois você vai aparando as arestas. Então, conseguiram observar como que fatores de marketing também podem influenciar na quantidade de testes que você faz? Mas sempre que você reduz a quantidade de testes, você sempre tem que levar em consideração essa finalidade aqui, ó. Seria um completo absurdo, por uma questão de marketing, a Boeing lançar aquele software do avião sem testar, porque o risco é muito grande. Tem cenários que você vai ter que ponderar, mas esses três fatores, né, de forma combinada, eles influenciam sim na maneira que você vai fazer mais ou menos testes. Ainda na regra lá de mobile, você já deve ter observado que tem aplicativo móvel que lança atualização com uma frequência muito grande. Todo dia que você vai lá na Google Play, bota para ela rodar lá aqueles updates, tem uma atualização de um app específico. E às vezes tem épocas que aquele app específico ele tem atualizações mais frequentes. Isso, normalmente, é sinal que aquela equipe está acelerando o processo de testes dela. Antes aquele app tinha sido pouco testado, ele foi lançado rapidamente, existiam algumas falhas conhecidas e agora elas começaram a ser tratadas. Aí você vai ver lá na característica o que mudou naquele app. Bug fix, bug fix, bug fix. Só isso. É uma característica influenciada pelo marketing. Métodos de teste. O que a gente tem para ver aqui a respeito de métodos de teste? A gente tem que evitar ao máximo, né, testes que sejam irreprodutíveis ou improvisados. Quando eu estou falando de testar software não é aquela coisa que às vezes a gente faz lá numa aula de Prog 1, numa aula de Prog 2, numa aula de InfSem, que você programou lá o seu código, acabou de ficar pronto, aí você põe ele para rodar,
e começa a pensar assim, em valores aleatórios. Ah, eu vou digitar aqui esse valor, ok, funcionou. Ah, vou testar esse outro valor ali, ok, funcionou. Mas foi assim, completamente de improviso. Você não pensou em por que que você escolheu aquele valor, por que que você foi naquela funcionalidade, foi algo completamente aleatório. A gente tem que, pensando num sistema profissional, a gente tem que evitar esse tipo de coisa. Isso é teste, mas depois você não reproduz. Então, como é que você vai fazer, por exemplo, regressão? Lembra do teste de regressão? Que é aquele teste que quer verificar se uma parte do sistema que funcionava continua funcionando uma vez que você fez outra coisa no sistema? Como é que você vai repetir o mesmo teste e você nem lembra qual foi o teste que você fez? Então, quando a gente fala de teste, os testes eles têm que ser projetados. E a gente vai aprender a fazer isso. A escolha dos casos de teste, ela não é aleatória, elas levam em consideração alguns fatores que a gente vai aprender. Então, durante a realização dos testes, a gente também tem que inspecionar os resultados, obviamente, comparando o previsto com o obtido, que isso aí é o essencial, mas além disso, a gente tem que registrar isso em relatório, para a gente conseguir, por exemplo, ter certeza lá na frente, poxa, esse caso de teste aqui, ele falhou agora, mas antes ele funcionava. Quando que ele funcionava? Na versão X do sistema. O que eu coloquei na versão atual em relação à versão X? Coloquei tal coisa. Provavelmente o bug está ali. Nessa parte nova, modificou o comportamento da antiga. Se a gente faz isso improvisado, a gente não consegue reproduzir depois e a gente não consegue analisar as regressões. Fiquem tranquilos que a gente ainda vai aprender como fazer esses projetos, é o foco da unidade. Agora, os desenvolvedores, ou seja, o programador, nem sempre ele é o mais adequado para testar o código que ele fez. Em alguns casos, sim. Em outros, não. Eu vou tentar ilustrar aqui para vocês. Isso eu já tinha falado agora há pouco, tá? Às vezes o programador, ele tem dificuldade de enxergar determinados problemas nos códigos que ele fez, porque ele fica ali completamente viciado naquilo que ele estava fazendo. Então os erros ficam ali em segundo plano para ele. Eu costumo brincar de fazer assim a comparação com pai e filho. Você já viu o pai que, quando está conversando com outro, fala que o filho tem defeito? Às vezes até fala, mas normalmente o filho da gente é perfeito. O seu vizinho que está vendo seu filho sabe que seu filho tem um monte de defeito e tal, mas o pai acha o filho lindo. Teste de software não é muito diferente, não. Às vezes o programador ele tem aquela tendência de achar que o que ele fez é lindo, mas se um outro vem testar, ele encontra com mais facilidade os problemas, porque ele vai olhar aquilo sem um apego emocional. E acontece, não é brincadeira, isso acontece mesmo. Quem nunca se sentiu ofendido por alguém que criticou um código que ele fez? Normal, todo mundo que programa já passou por isso. Então, nem sempre o desenvolvedor é o mais adequado para testar o próprio produto. Mas, especialmente, isso acontece em testes de aceitação. Testes de aceitação, que são aqueles testes de usuário, normalmente nesses casos é recomendado mesmo que a gente use testadores independentes. Porque é nesse momento que seu sistema vai receber crítica mesmo. Então você desenvolveu lá um módulo, você fez lá uma interface, você acha ela perfeita. Aí o usuário vai usar, vai falar, nossa, que porcaria isso daqui. Tô achando difícil, não tô conseguindo entender e tal. Bicho, se quem está conduzindo aquele teste não foi quem fez, você vai abstrair completamente qualquer tipo de ofensa que aquilo poderia causar e você vai olhar a coisa de forma realista. Às vezes está ruim mesmo. Agora, se quem está conduzindo aquilo é quem fez, poderia ter aquele risco de você tentar driblar o usuário ou convencê-lo de o que você fez era o melhor, sendo que na verdade não era. Para testes de verificação, não é tão necessário testadores independentes, não. Mas para testes de validação, eles são, sim, muito recomendáveis. Alguns processos, como por exemplo o XP, eu já falei aqui da programação em pares, vou falar dela de novo. A programação em pares, ela também ajuda nesse aspecto. O cara que está do lado assistindo você programar, ele está fazendo ali uma revisão técnica e ele poderia também conduzir testes para aquele código que não foi ele que fez. E aí evitaria esse tipo de situação. O que mais que a gente tem para ver aqui de interessante? Estou dizendo para vocês que testes são indicadores de qualidade de um produto. Sim, eles são mais do que meios de correção
ou de detecção de erros. Você pode inferir a qualidade de um software a partir dos testes que você faz. Mas aí a gente tem que analisar esses resultados com alguns pés atrás. Eu vou dizer aqui para vocês algumas situações. Por exemplo, quanto maior o número de defeitos detectados, maior o número provável de defeitos não detectados. Por quê? Às vezes, defeito esconde erro. Às vezes você conserta um erro, surgem 3. Você conserta esses 3, surgem 10. Porque é tudo muito dependente dentro de software. Então, muitas das vezes, quando a gente encontra um número muito grande de falhas em um sistema, a gente tem que ficar preocupado. Porque provavelmente várias outras vão vir por aí. Então, nem sempre a gente pode ficar otimista. Já encontrei tudo. Não é muito bem por aí, não. Ao mesmo tempo, a gente tem que tomar cuidado também quando a gente encontra um número anormal de defeitos. Por exemplo, eu não encontrei defeito nenhum. Testei meu sistema e, poxa, passou liso, não encontrou falha nenhuma. Também é incomum um sistema que não tenha falhas. É muito incomum. Então, quando a gente roda uma bateria de testes e encontra um número muito reduzido de falhas, a gente também tem que. Pode ser que esteja tudo certo mesmo, mas você tem que pelo menos se questionar se a maneira que você está testando é a correta. Às vezes o problema é que você está testando errado, por isso que você não está encontrando os erros. Então isso a gente tem que sempre levar em consideração. E dependendo, né, do que ocorrer, às vezes é melhor você refazer aquela parte que está com muito problema do que você tentar consertar. Não estou falando refazer o sistema inteiro, mas aquele pedaço que está com número alto, às vezes é melhor você jogar ele fora e fazer ele de novo do que ficar tentando remendar, que às vezes esses remendos eles diminuem a qualidade do código e gastam mais tempo, mais recurso. Então, novamente, quando a gente faz teste, o resultado desses testes são indicadores de qualidade sobre vários aspectos. Alguns deles eu já falei aqui para vocês. Bom, então a gente vai começar a ver algumas técnicas de teste. Observe que isso daqui não são tipos de teste. A gente vai aprender depois tipos de teste. E um mesmo tipo de teste pode ser feito usando mais de uma técnica de teste diferente. Então aqui a gente está vendo só as técnicas. A gente vai ver aqui caixa branca, caixa preta e caixa cinza. Caixa branca também é conhecido como teste estrutural, caixa preta também conhecido como teste funcional. Caixa cinza não é conhecido por um nome diferente, porque caixa cinza é uma mescla de caixa branca com caixa preta, como vocês vão ver. Então vamos lá. Quando a gente fala de teste de caixa branca, normalmente o objetivo, que é um teste estrutural, ou seja, você está querendo validar o seu código. Por isso que é caixa branca, tá? É caixa branca porque imagina que fosse poderia ser caixa transparente também, embora o termo na literatura não é assim, mas vamos supor que fosse uma caixa translúcida, né, transparente. Você consegue olhar o que tem dentro dela, perfeito? E aí, considerando o que tem dentro dela, você está querendo validar. O que tem dentro de um código é a estrutura dele, não é? Por isso que o teste de caixa branca é conhecido como teste estrutural. Ele tem, então, né, o objetivo de encontrar defeitos nas estruturas internas do software, que é o código-fonte. Você projeta o seu teste baseado no seu código-fonte. Então, técnica de caixa branca é isso. Você olha o código e projeta o teste para ele. Aí você vai validar a estrutura. Então, o grande objetivo aqui, é utilizar projetos de teste que exercitem os possíveis caminhos de execução. Imagina que você tem lá uma função que ela tem um if. Concorda comigo que um if ele pode ser verdadeiro, ele pode ser falso? Se ele for verdadeiro, uma parte do seu código vai ser executado. Se ele for falso, uma outra parte do seu código vai ser executado. Então, poxa, como é que eu testo aquela estrutura? Tentando exercitar todos os caminhos de execução possível. Aquele if passando verdadeiro, aquele if passando sendo falso. Você tenta, né, num teste de caixa branca, cobrir, né, todas as possibilidades lógicas do que você está testando e encontrar defeitos naquilo dali. Bom, então, naturalmente, com esse tipo de técnica, você tem acesso ao código-fonte, porque se você não tem acesso ao código-fonte, como é que você vai saber esses caminhos de execução? Como é que você vai conhecer a estrutura?
Então, técnica de caixa branca é isso. Projeta o teste baseado no código. Bom, esses testes, não é? Eles são projetados analisando o código-fonte e elaborando, então, casos de teste que cubram todas essas possibilidades lógicas. É o que eu acabei de falar. A gente vai aprender, inclusive, algumas outras técnicas que são complementares à caixa branca, como, por exemplo, os grafos de fluxo e os testes de caminhos independentes, onde a gente vai conseguir exatamente fazer esse tipo de exercício. Bom, de uma maneira geral, quase todas as variações das estruturas, elas tendem a ser testadas. Esse é o objetivo. Só que lembra que eu tinha falado lá, agora há pouco, de uma frase do Dijkstra, que deixava claro que, em grande parte das situações, a gente não testa um sistema 100%. Às vezes a gente tem algumas limitações de tempo, dinheiro e... Enfim, tem partes do sistema que às vezes são tão triviais que realmente não carecem de teste. Muitas das vezes, né, isso aqui é uma citação do Glass, num livro que se chama Fatos e Falácias de Engenharia de Software. Esse é um livro bem interessante, que ele tenta desmistificar algumas questões que a gente tem, às vezes, em engenharia. Então, o Glass fala, em uma das unidades desse livro, que muitas das vezes, quando um programador acha que ele está fazendo testes que tenham cobertura de 100% do sistema dele, na verdade, ele está tendo uma cobertura próxima a 60%, que é até uma cobertura aceitável, como vocês vão ver. Mas dificilmente a gente vai estar testando 100% das possibilidades lógicas, até porque no sistema real as complexidades ciclomáticas tendem a ser mais altas. Bom, existem algumas ferramentas, tá, que tentam aumentar a cobertura de teste, mas de uma maneira geral, 1/3 dos defeitos encontrados em softwares, eles são relacionados a caminhos lógicos ausentes. Isso daqui é o seguinte: se você não levanta um requisito, naturalmente você não vai testar aquele requisito. E naturalmente seu sistema vai falhar na hora que ele precisar de fazer aquilo integrado com outra coisa. Ou às vezes você levantou o requisito, mas não testou aquele requisito específico. Então, na hora que você vai testar o outro que usa aquele requisito anterior como base integrada, o seu sistema ele pode falhar. 1/3 dos defeitos de sistema ocorrem desse tipo de situação. Caminhos lógicos não testados. Era um if que eventualmente eu testei só ele com true, mas não testei ele com false. Uma situação mais ou menos como essa. Um laço de repetição que eu testei ele só entrando e rodando algumas vezes, mas não testei ele quando ele não entrava, já dava false de cara. São brands que às vezes a gente não testou todas. 1/3 dos erros são característicos desse tipo de situação. E 40% dos defeitos de software, eles costumam ser oriundos de combinações de caminhos lógicos únicas. É o carro do Vettel lá. Às vezes você tinha testado o carro do Vettel com o motor ligado em alta velocidade. Você tinha testado o carro do Vettel com o motor ligado com o carro parado. Mas você não testou a combinação do carro do Vettel com o carro em movimento com pouca velocidade. É uma combinação única de caminhos lógicos. Então, estão conseguindo ver? Isso daqui, ó, é característica, então, normalmente de integrações. Falhas de verificação de integração. Isso aí são algumas estatísticas interessantes para vocês terem uma noção de onde os sistemas falham com mais frequência. Isso serve de diretriz para um testador. Quando a gente sabe que um sistema ele tende a falhar com mais frequência naquele tipo de comportamento, a gente testa mais aquele tipo de comportamento para maximizar, no caso ali, as possibilidades de se encontrar defeitos com o menor esforço possível, que é um dos nossos objetivos. Lembrando que a gente está falando de caixa branca e, naturalmente, a gente vai falar de algumas questões da estrutura do sistema, que é o que eu estava falando agora há pouco. E uma das vantagens, né, desse tipo de técnica de teste é que é fácil de encontrar valores de entrada úteis para se testar um sistema. É muito fácil, porque o que acontece? Imagina que eu te dou um formulário de um sistema pronto e falo, testa esse formulário para mim. Mas eu não te deixo olhar o código. Você tem só o formulário. Isso seria um teste caixa preta, que a gente vai falar daqui a pouco. Você vai testar a funcionalidade do sistema. Aí você vai olhar para aquele campo lá, nome. Poxa, qual o valor que eu vou colocar aqui? Tem um monte, eu posso colocar uma infinidade de valores. Aí tem o campo lá, mês.
Poxa, eu vou colocar qual valor? Vou colocar janeiro, fevereiro? Qual o valor que poderia me ajudar a encontrar mais uma falha? Concorda comigo que é um pouco mais complicado de você encontrar entradas que são úteis para encontrar em poucos casos de teste o maior número de falhas? Quando você olha o código, é diferente. Você tem acesso à estrutura, então você sabe que você está tentando validar aquele caminho específico. Imagina uma função. Eu estou testando um caminho dessa função. O caminho dessa função seria eu entrar nela, esse if aqui dá verdadeiro, aquele laço de repetição dá falso, e aquele switch case entra no case tal, e aí retorna. Pô, beleza, é esse caminho que eu quero testar. Você tem acesso ao código, você sabe, se eu entrar com o valor 5, eu sei que o 5 vai percorrer esse caminho. Bom, pelo menos deveria. Agora vamos testar para ver se ele percorreu? Então, conseguiram entender o porquê que é mais fácil de encontrar valores úteis de teste quando você está fazendo caixa branca? Essa é uma vantagem dele. Mas ele tem outras desvantagens. Mais para frente a gente vai voltar a falar dessa técnica de teste quando a gente for estudar os tipos de testes específicos, tá? Isso são tipos de teste que eu não vou entrar em detalhes nesse momento, porque mais à frente a gente vai destrinchar, mas saibam que principalmente esses testes aqui, ó, teste de unidade, teste de integração, regressão e sistema, eles tendem a ser feitos com mais frequência utilizando a técnica de caixa branca. Até porque grande parte desses testes são testes de verificação. Teste de verificação da equipe, eles costumam ser mais estruturais do que funcionais, embora não seja uma regra. Frequentemente aqui os testes de unidade e regressão, que a gente vai ver com muito detalhe na disciplina, são caixa branca, e ferramentas como o JUnit, que a gente vai estudar, eles tendem a facilitar a automatização de teste de caixa branca desses tipos aqui, que a gente ainda vai ver. Ok? Quando a gente fala de caixa preta, a analogia aqui de caixa preta vai no mesmo sentido da de caixa branca que eu falei agora há pouco. Imagina que você tem uma caixa que você não consegue enxergar o que tem lá dentro. Ela é toda escura. Então, poxa, como é que eu vou testar aqui se isso funciona? Então, o teste de caixa preta, ele não é baseado na estrutura do código. Ele é baseado nos requisitos do sistema. Aqui você tem a finalidade não de testar a estrutura, mas de testar o requisito. Por isso que ele é um teste funcional. Os requisitos não são o que o sistema faz e como ele faz. O teste caixa preta você quer confirmar se ele faz mesmo, independentemente de o que acontece por baixo dos panos. Então, veja só, o objetivo aqui é determinar se os requisitos foram total ou parcialmente satisfeitos, tá? Ele não verifica como ocorre o processamento, apenas o resultado produzido. Então, nesse tipo de projeto de teste, o desenvolvedor ele não possui acesso algum ao código-fonte do sistema. Às vezes, ele pode, se a gente for pensar em TDD, às vezes, eu não falei que você pode projetar o teste antes de programar o sistema que vai ser testado? Quando você está fazendo isso, você não tem acesso ao código-fonte. Ele não existe. Então, o que você está fazendo? Um projeto de teste de caixa preta. Você sabe o que ele tem que fazer, mas você não sabe como que ele está fazendo ainda. Bom, então ele é um teste funcional, que ele testa as funções, e o objetivo dele aqui é efetuar operações sobre as diversas funcionalidades para verificar se o resultado gerado por elas está de acordo com o que é esperado. Vamos lá, a gente sabe, por exemplo, vamos pegar lá o CPF. O CPF ele não tem 2 dígitos verificadores no final? Aqueles dígitos verificadores, não tem algoritmo para validar CPF? Você já deve ter visto. Você informa um CPF, ele te fala, esse número de CPF é válido, esse número de CPF é inválido. Imagina que seja um requisito desse sistema, testar a validade de um CPF. Não importa como que o código se comporta. Como é que você vai testar ele do ponto de vista de caixa preta? Você vai pegar um CPF que você sabe que é válido, tipo o seu, informa para o sistema, ele tem que falar que ele é válido. Inventa um CPF qualquer, que você sabe que é inválido, informa para o sistema, ele tem que falar se é inválido. Você está testando o requisito. Não importa os caminhos lógicos. Às vezes, quando você faz um teste funcional, até alguns caminhos lógicos ficaram descobertos. Mas não era o objetivo daquele tipo de teste naquele momento. Eles são complementares. Bom, então, ó,
Para essa categoria, não é, pode ser levado em considerações todos os eventos que podem ser disparados pelo usuário. Então imagina que você tem lá aquele formulário que eu falei, de cadastro de alguma coisa. Naquele formulário não tem componente de interface gráfica, o usuário não pode realizar cliques, não pode fazer rolagem, entrar com valores, fazer diversos tipos de interação com aquele sistema. Para a gente fazer um projeto de teste caixa preta, a gente sempre leva em consideração um cenário de uso do sistema. Lembra dos casos de uso expandido? Estão lembrados? O que era um caso de uso expandido? Não eram cenários de uso de um sistema? Peguei um livro emprestado na biblioteca e eu não devia nada. Tentei pegar um livro emprestado e o livro estava reservado. Então, os cenários dos casos de uso expandido, eles servem como base para projetar testes do tipo caixa preta. A gente ainda vai fazer isso aqui na unidade. Então, observem novamente aquela integração entre artefatos criados. A gente não faz nada à toa em engenharia de software. Tudo que a gente faz, em algum momento, a gente vai usar para outra coisa. Então, os casos de uso expandido, que a gente já usava em outras situações que a gente viu, de modelagem e tal, a gente vai usar agora aqui para projetar testes de caixa preta. Tipo teste de aceitação. Os testes de usuário são testes normalmente projetados do tipo caixa preta. Os testes de aceitação. Perfeito? Aí você vai pensar, mas professor, fica aleatório então, né? Você tinha falado, eu estou naquela dúvida. Quando eu olho lá a estrutura, num teste caixa branca, eu sei que eventualmente se eu entrar com o valor 5, eu vou percorrer aquele caminho lógico tal. Validei ele. Se eu entro com 4, eu vou validar aquele outro caminho lógico. Se eu entro com 10, eu vou no outro. Aqui fica meio em aberto. Mas será que não existem diretrizes que auxiliam, quando a gente vai projetar os casos de teste aqui, na escolha dos valores de entrada, para não ficar muito aleatório? Existem. E essas diretrizes eu estou dizendo aqui para vocês, ó, são as classes ou partições de equivalência e os valores limite, que eu vou ilustrar nesse próximo slide. Quando a gente fala de classe de equivalência, a gente está falando o seguinte: em determinados sistemas, é possível que um determinado grupo de valores validem exatamente o mesmo comportamento do sistema. Vamos lá, vamos pegar o exemplo do mês. Tem lá um formulário, você vai preencher um mês lá. Imagina que você fosse preencher com valores numéricos. Concorda comigo que valores numéricos de 1 até 12 são valores válidos para você numerar um mês? Teoricamente, o seu sistema deveria ter exatamente o mesmo comportamento nesse formulário de cadastro para qualquer valor que você escolhesse entre 1 e 12. É uma partição de equivalência. Qualquer valor que eu escolher entre 1 e 12, eu estou testando a mesma coisa no sistema. Outra partição de equivalência seriam os valores negativos. Pô, se eu informo um valor negativo para o sistema, seja ele qual for, o que vai acontecer aqui? E nesse mesmo caso, se eu informar qualquer valor maior ou igual a 13, ou seja, valores acima do limite superior aceitável, o sistema deveria tratar da mesma forma. Resumo, quando a gente identifica partições de equivalência no sistema, a gente está minimizando, diminuindo a necessidade de criação de casos de teste. Porque uma vez que você escolhe um valor dentro de uma classe de equivalência, você está testando o comportamento do sistema para todos aqueles da classe. Então, é melhor do que ficar aleatório. Mas ainda assim você pode pensar, professor, dentro de uma classe de equivalência, eu posso ter vários valores. Qual o valor que eu escolho dentro de uma classe de equivalência para fazer um caso de teste? Por exemplo, entre 1 e 12 lá, que são os meses válidos. Qual o valor que eu escolho, já que todos dão no mesmo? Aí, galera, vem a técnica de valor limite. Pelas diretrizes de teste, é verificado aí em dados históricos e tal, que normalmente o maior número de falhas dos sistemas ocorrem com os valores de entrada que ficam nas bordas das partições. Ou seja, vamos imaginar aqui, ó, eu tenho 3 partições de equivalência aqui, ó. Valores entre 4 e 10, valores menores do que 4, valores maiores do que 10. Quais que são os valores limites dessas partições de equivalência? Ó, aqui ó, é 4, que está na borda, e 3, que é o que está imediatamente abaixo. Aqui é 10, que está na borda, e aqui é 11, que está exatamente acima. Ou seja,
Eu tenho essas partições de equivalência, ao invés de eu ter que testar aqui a entrada com 4, com 5, com 6, com 10, com 7, com 8, com 9, basta eu testar com 4, basta eu testar com 10. Eu estou validando essa partição de equivalência. Se eu quiser validar essa daqui, basta eu testar com 3. Se eu quiser validar essa, basta eu testar com 11. Conseguiram pegar a ideia? Então, você direciona os valores dos casos de teste que você vai projetar em caixa preta, uma vez que você não consegue olhar o código para descobrir, você direciona por meio das equivalências e valores limites dessas equivalências. Naturalmente, nem sempre é trivial a gente encontrar as classes de equivalência para um sistema. Às vezes não é tão simples quanto esse exemplo do mês que eu falei. Às vezes é um negócio mais abstrato. Então, por isso que às vezes projetar teste de caixa preta eficiente é mais desafiador do que projetar um de caixa branca. Mas saibam que existem essas técnicas. Aí aqui eu estou dando alguns exemplos, né, do que poderiam ser partições de equivalência genéricas, né? Claro que para cada sistema isso vai variar, para a regra de negócio. Inteiros, pares, qualquer par então que eu testar, daria no mesmo. Inteiros ímpares, qualquer ímpar que eu testasse, daria no mesmo. Inteiros positivos, negativos, e por aí vai. Imagino que vocês tenham entendido a lógica aqui dessa definição. Bom, então é uma técnica de teste baseada nos requisitos, né? Então, basicamente, estou dizendo aqui, ó, é uma técnica de teste que é baseado na especificação, de forma que as funcionalidades são testadas de acordo com os requisitos. Exatamente. Você nem sabe como que está o código, mas ainda assim você consegue projetar um teste para validar aquilo dali. E, naturalmente, para isso ser feito, você tem que ter pelo menos um teste por requisito. Senão, tem requisito que não vai ser testado. Esses tipos de teste que a gente ainda vai aprender são testes que também aplicam técnicas de caixa preta em determinadas situações. Vocês devem ter visto que esses tipos de teste também apareceram no de caixa branca, porque varia de acordo com o momento. Para ilustrar, olha só, vou tentar mostrar casos de teste aqui de caixa preta, só para ficar mais claro. Imagina que a gente tem um sistema com esses dois requisitos funcionais. Eu não tenho nem ideia como é que é o código para fazer isso, eu só tenho acesso aos requisitos. Se é sabido que um paciente é alérgico a algum medicamento específico, uma prescrição para esse medicamento deve resultar em uma mensagem de aviso ao usuário. Isso é um requisito. Se eu tenho um paciente que é alérgico e eu estou indicando um remédio para ele, se aquele remédio contém alguma coisa que causa alergia, o sistema tem que avisar. Isso é um requisito. Outro requisito funcional desse sistema: se um médico opta por ignorar o aviso de alergia, ele vai ser obrigado a fornecer uma razão. O sistema vai mostrar lá, ó, não manda esse remédio para esse paciente não, porque ele é alérgico. O médico vai ter a opção de falar, não, eu vou receitar, mas ele vai ter que falar, porque por conta disso, daquilo, eu vou poder receitar. Só para, de uma certa forma ali, o médico assumir aquela responsabilidade, deixar claro que não foi aleatório. Como é que eu testaria isso? Possíveis casos de teste. A gente pode definir um registro de um paciente sem alergia conhecida e prescrever uma medicação para alergias conhecidas. A gente vai ter que verificar se o sistema não emite nenhuma mensagem de alerta, o que seria o desejável. Pô, o paciente não tem alergia a nada, eu estou indicando um remédio, o sistema vai falar que ele tem alergia? Não poderia. Então, isso é um possível caso de teste para o requisito funcional 1. Caixa preta. Outro possível caso de teste para o mesmo requisito funcional 1. Ó, a gente vai definir o registro de um paciente que tem alergia a alguma coisa e vai prescrever uma medicação para ele que ele é alérgico, que tem algo ali que ele é alérgico. Sei lá, o cara é alérgico a sulfa, alguma coisa assim, e aí eu estou prescrevendo um remédio que tem sulfa para ele. Beleza, o sistema vai ter que emitir um aviso. Isso é o esperado, não é? Então a gente vai testar por meio desse caso de teste caixa preta. Estou validando o requisito 1. Outro possível caso de teste aqui, ó. Agora a gente vai prescrever 2 medicamentos para um paciente que é alérgico. E eu quero ver se o sistema vai emitir 2 avisos. Ainda estou validando esse sujeito. Para validar o último, o requisito funcional 2, eu poderia ter um teste de caixa preta, um caso de teste de caixa preta, assim, ó, prescrevendo um medicamento
que vai emitir um aviso, e aí o médico vai ignorar esse aviso. A gente tem que verificar se o sistema vai exigir que o usuário forneça uma explicação para o aviso ignorado. Se ele simplesmente aceitar o médico ignorando, sem perguntar para ele o porquê, esse requisito aqui não teria sido validado. Viram como que é completamente diferente da gente depender do código para testar? Pode parecer bobo e simples, pessoal, mas quando a gente começar a aplicar isso em larga escala, vocês vão ver que faz uma diferença muito grande. Afinal de contas, a gente não testa, a gente não sabe se aquilo funciona. Por fim, a última técnica que a gente vai ver na aula de hoje é a técnica de caixa cinza, que é um ponto de equilíbrio entre as duas que eu acabei de falar, né? Caixa cinza, tem a imagem aqui, deixa até meio claro. Na analogia, é aquela caixa que ela é um pouco translúcida, mas não é totalmente, tá? Tem algumas coisas ali dentro que você não consegue enxergar direito, outras você enxerga, por isso que é caixa cinza. Basicamente, quando a gente projeta um teste de caixa cinza, o desenvolvedor que está projetando, ele não tem acesso, às vezes, ao código-fonte da aplicação, no entanto, ele conhece o algoritmo, né, algo mais alto nível. Ele sabe as ideias estruturais ali, mas não exatamente como que ela foi materializada. Ou, às vezes, ele pode ter acesso a arquivos de entrada e saída do tipo XML, que esse código executa. Então, você consegue inferir comportamentos uma vez que você tem acesso a essas informações, ou até mesmo ele poderia fazer acesso ao banco de dados da aplicação para uma simples conferência de dados de alteração. Então, você não está tão longe do código como no caixa preta, que você só se baseia em especificações, mas você também não tem acesso a tudo que foi feito. Uma visão mais moderna de um teste de caixa cinza, que a gente faz com mais frequência quantas vezes vocês podem imaginar, é essa visão aqui que eu concordo muito, que é a visão do teste de integração. Por exemplo, uma API do Google. Imagina que você está desenvolvendo um aplicativo no Android. Esse seu aplicativo ele usa a API de mapas do Google. Você tem acesso a todo o código-fonte do seu aplicativo que conversa com o Google, perfeito? Mas você não tem acesso ao código do Google, da API. Então, estão conseguindo ver que nesse exemplo, você tem acesso de caixa branca até um certo nível no seu sistema, e a partir dali, você só tem acesso à caixa preta? A API do Google aqui é uma caixa preta. O seu código que conversa com ela é uma caixa branca. Então, o seu teste de integração do seu app com a API do Google é um teste de caixa cinza, dentro dessa definição de técnica de teste. O sistema é visto até um nível de módulo, componente, mas o interior dos módulos não são vistos. É o que eu acabei de falar. Algumas partes são caixa branca, outras são caixa preta. Entenderam a ideia dessas lógicas de teste e projeto? Uma vez visto isso, pessoal, a partir da próxima aula, a gente vai começar a estudar tipos específicos de teste. E aí sim essa unidade ela vai ficar menos abstrata do que ela está até agora. Porque a gente vai estudar não só o significado desses testes, mas como fazê-los de fato, como principalmente automatizá-los. Grande parte dos testes que a gente vai estudar aqui são testes automáticos, usando ferramentas que permitem aí a realização de um grande volume de testes num curto espaço de tempo. Aqui, só falando brevemente sobre os escopos, né? A gente tem tipos de teste, porque esses testes tentam testar partes diferentes do sistema com granularidades diferentes. Teste de unidade é o teste que testa os grãos menores do sistema. Por exemplo, para cada função, para cada método do sistema, você pode ter um teste de unidade, ou vários. Agora, quando a gente coloca, se a gente for imaginar que uma função, né, ou que uma classe é uma unidade, e a gente vai ter testes de unidade para elas, concorda comigo que em algum momento essas unidades elas vão conversar? Tem uma classe que chama método da outra, uma classe que cria um objeto da outra, altera o comportamento da outra. Existem interfaces de comunicação entre elas para essa dependência acontecer. Testes de componentes são testes focados na padronização das interfaces de comunicação de um sistema. E eu não estou falando de interface de usuário necessariamente, não. Estou falando de interface de código mesmo, de um código encaixando no outro, assinatura de método, por exemplo.
Os testes de sistema, que compõem aqui principalmente os testes de integração, já são, por exemplo, você pegar unidades distintas e individualmente testadas, sendo testadas agora conjuntamente. Testei a classe A inteira, separadamente. Testei a classe B inteira, separadamente. Como é que funciona o sistema agora com a classe A junto com a classe B? Uma classe A chamando um método de uma classe B. A gente está falando de integração. Então tem teste para isso e a gente vai ver como é que faz. A gente tem testes de usuário, que são aqui, ó, basicamente tudo teste de verificação. E aqui tudo teste de validação, porque esses aqui de usuário são feitos para ver se o sistema faz o que ele deveria fazer, e não se ele atende à sua especificação. E aí, testes com usuário, a gente vai aprender teste de aceitação, teste alfa, teste beta, teste de usabilidade, que aqui sim tem diretamente a ver com a interface de uso do sistema. E o teste de regressão, que basicamente é a repetição de tudo isso sempre que um sistema é modificado, tá? Só para vocês entenderem aqui o nível de granularidade para a gente fechar a aula de hoje, essa pirâmide ela mostra isso muito bem. A base dessa pirâmide ela é maior porque ela está definindo o tipo de teste que a gente faz com mais frequência. O topo dessa pirâmide é mais fino porque ela está mostrando o tipo de teste que é feito com menos frequência. Ou seja, os testes de unidade, eles são os que são feitos a todo momento. E os testes de sistema, né, que é o sistema todo funcionando já integrado, ele é feito com uma frequência menor. Quanto mais baixo aqui também nessa pirâmide, ó, menor é a granularidade, ou seja, o teste de unidade testa um pedacinho menor do sistema. A gente faz isso mais vezes e eles são testes mais rápidos e naturalmente menos custosos de serem executados. Quando a gente vai subindo nessa pirâmide, os tipos de teste, eles vão testando grãos cada vez maiores do sistema. Ao invés de eu testar a função, eu estou testando o sistema inteiro. Então são grãos maiores, a gente vai fazer isso menos vezes, principalmente porque esse tipo de teste gasta mais tempo e vai ser mais caro. A partir da próxima aula, a gente começa a detalhar especificamente os tipos de teste e vamos, de fato, aprender a testar sistemas usando essas técnicas. Um abração para vocês, bom descanso e até mais.